No trânsito, um milionário reconhece a mulher pedindo esmola. Era sua mãe. Ele abandona o carro e enfrenta uma verdade que evitou por anos. Ela não queria incomodar, só sobreviver em silêncio. O que ele descobre depois muda para sempre o sentido de ser filho. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de março caía sobre São Paulo quando Eduardo Mendes parou o sedã importado no sinal da Avenida Paulista. O dia tinha sido exaustivo, cheio de reuniões intermináveis sobre a expansão da empresa de tecnologia que ele comandava havia 5 anos. Aos 42 anos, Eduardo tinha tudo o que sempre planejou: apartamento em Moema, carro do ano, viagens internacionais frequentes e uma conta bancária que crescia mês a mês. Havia construído tudo sozinho, ou pelo menos era o que gostava de acreditar. O sinal vermelho parecia eterno. Eduardo mexia no celular, respondendo e-mails, quando um movimento na lateral do carro chamou sua atenção. Uma mulher idosa, curvada pelo peso invisível dos anos, caminhava entre os veículos com a mão estendida. Usava roupas gastas, manchadas pela chuva e pela sujeira das ruas. Os pés descalços pisavam o asfalto molhado com uma resignação que machucava só de ver. O cabelo grisalho estava embaraçado, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Eduardo virou o rosto, como sempre fazia. A cidade estava cheia de pessoas assim, e ele já havia aprendido a não olhar diretamente. Mas algo naquela mulher o incomodou. Talvez fosse o jeito como ela andava, lenta e cuidadosa, como se pedisse desculpas por ocupar espaço. Talvez fosse a forma como mantinha os olhos baixos, evitando cruzar olhares com os motoristas. Ele olhou de novo, só mais uma vez, e o mundo parou. Era impossível. Não podia ser. Mas era. Aqueles olhos castanhos fundos, agora apagados pela exaustão. As mãos finas e delicadas, agora trêmulas e sujas. A curva dos ombros que ele conhecia desde criança. Eduardo sentiu o peito apertar como se alguém tivesse roubado todo o ar de dentro do carro. Sem pensar, abriu a porta e gritou: "Mãe!" A palavra saiu antes que ele pudesse processar. Buzinas explodiram atrás dele. Gritos irritados de outros motoristas encheram a avenida. Eduardo não ouviu nada. Ele saiu do carro deixando a porta aberta, o motor ligado, e correu até a mulher. Ela havia parado, assustada com o som da voz. Quando viu quem era, seu rosto se contorceu numa mistura de choque e vergonha tão profunda que parecia dor física. "Não, não, você está enganado", ela sussurrou, recuando. As moedas na palma da mão tremiam tanto que algumas caíram no chão molhado. "Eu não te conheço, moço. Você está confundindo. Mãe, sou eu. Eduardo, seu filho." A voz dele quebrou na última palavra. Ela balançou a cabeça repetidas vezes, tentando se afastar. "Não pode estar me vendo assim. Você não pode. Eu não sou. Eu não deveria." As palavras morriam antes de formar frases completas. O rosto dela estava molhado, mas não era só da chuva. Lágrimas silenciosas escorriam enquanto ela insistia em negar. "Vai embora, Eduardo. Por favor, esquece o que viu." Buzinas continuavam, cada vez mais altas. Alguém gritou para ele tirar o carro da frente. Eduardo ignorou tudo. Ele segurou o braço da mãe com cuidado, como se ela fosse quebrar ao menor toque, e a conduziu para a calçada. Ela resistiu no começo, mas o corpo dela já não tinha forças para lutar. Quando finalmente pararam debaixo da marquise de um prédio comercial, ela desabou. Não em choro alto, mas naquele tipo de pranto que vem de tão fundo que não faz barulho, apenas tremores e soluços abafados. "Mãe, o que aconteceu? Como você está assim?" Eduardo mal conseguia formar as perguntas. A realidade era pesada demais para processar. Aquela era Lúcia Mendes, a mulher que cozinhava feijão tropeiro aos domingos, que acordava cedo para arrumar a casa, que costurava roupas para economizar dinheiro quando ele e o irmão eram pequenos. Aquela era a mãe que ensinou os filhos a rezar antes de dormir e que sempre dizia que família era tudo o que importava. "Não fala alto, Eduardo, por favor, não chama a atenção."
A voz dela era um fio, quase inaudível. Eu não queria que você soubesse. Não queria te atrapalhar. Me atrapalhar? O que você está dizendo? Lúcia encolheu os ombros, como se quisesse desaparecer dentro da própria roupa molhada. Você tem a sua vida, seu trabalho, suas coisas. Eu não queria ser um peso. Eduardo sentiu algo se partir dentro do peito. Um peso. A mãe dele achava que era um peso. Ele tentou falar, mas a garganta estava apertada demais. Lúcia continuou com a voz ainda mais baixa. Eu vou dar um jeito, sempre dei. Não precisa se preocupar comigo, isso vai passar. Vai passar? Mãe, você está na rua, descalça, pedindo esmola. Como isso vai passar sozinho? Ela desviou o olhar, fixando os olhos no chão molhado. Eu me viro. Sempre me virei. Não é a primeira vez que as coisas ficam difíceis. Eduardo sentou no degrau da entrada do prédio e puxou a mãe para sentar ao lado dele. Ela hesitou, olhando para a roupa suja, mas ele insistiu até que ela cedeu. Havia uma distância enorme entre os dois, não só física, mas emocional. Como se fossem estranhos tentando se reconhecer depois de uma vida inteira separados. Quanto tempo você está assim? Vivendo na rua? Lúcia demorou a responder. Quando falou, a voz estava tão cansada que parecia carregar o peso de anos. Não sei, uns meses talvez. Não faz diferença, Eduardo. O tempo passa igual. Meses. A palavra ecoou na mente de Eduardo como um grito. Meses. E ele não sabia, não desconfiava, não tinha ideia. Ele mandava dinheiro todo santo mês, sempre no dia certo, sempre o valor combinado. Achava que estava cumprindo sua parte, achava que estava sendo um bom filho. E o dinheiro que eu mando? Todo mês eu transfiro para o Gustavo cuidar de você. Cadê esse dinheiro? O nome do irmão trouxe uma mudança no rosto de Lúcia. Ela ficou ainda mais tensa, se possível. Não culpa o Gustavo. Ele faz o que pode. Ele tem a vida dele também. É difícil para todo mundo. Mãe, para de proteger ele. Cadê o dinheiro? Ele usa para a casa, para as contas. Tem muita coisa para pagar. Você sabe como é. Que casa, mãe? Você está na rua. Lúcia ficou em silêncio. Eduardo esperou, observando o perfil cansado da mulher que o criou. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas do que ele lembrava. O cabelo que ela sempre mantinha arrumado estava sem cor e sem vida. As mãos tremiam mesmo paradas. Ele percebeu com um nó na garganta que ela estava com frio. Em pleno março, com a chuva fina caindo, ela tremia de frio. Tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Lúcia quis recusar, disse que ia sujar, mas ele não aceitou. Ela puxou o tecido ao redor do corpo com um suspiro que soou quase como alívio. Quando foi a última vez que você dormiu numa cama? Silêncio. Um silêncio longo, pesado, que já era resposta suficiente, mas Eduardo precisava ouvir. Mãe, responde. Quando? Faz tempo. Às vezes tem abrigo. Às vezes fico na casa de alguém que conheço. Às vezes... Ela não completou a frase, mas não precisava. Eduardo entendeu. Ele passou a mão pelo rosto tentando conter a onda de emoções. Raiva, culpa, tristeza, desespero. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Como tinha deixado isso acontecer? Como não percebeu? Quando foi a última vez que realmente olhou para a mãe, que perguntou como ela estava, que se importou de... Verdade. Você tentou me ligar? Lúcia hesitou, mas então assentiu devagar. Tentei. Algumas vezes. Mas... Você estava ocupado. Sempre ocupado. E eu pensei que se eu insistisse, ia te incomodar. Ia atrapalhar. Você tem coisas importantes para resolver. Não queria ser mais um problema. Eduardo fechou os olhos. Lembrou das ligações não atendidas. Das mensagens respondidas com pressa. Das vezes que viu o nome dela na tela e pensou, depois eu ligo de volta. Mas o depois nunca chegava. Ele estava ocupado, sim. Sempre ocupado. Ocupado demais para a própria mãe. E o Gustavo? Ele sabe que você está... assim? Lúcia desviou o olhar de novo. Ele tem muita coisa para resolver. Não quero incomodar ele também. Incomodar.
Essa palavra de novo. Como se existir fosse um incômodo. Como se precisar de ajuda fosse um fardo insuportável. Eduardo sentiu uma raiva crescendo, não da mãe, mas de si mesmo e do irmão. Como tinham deixado aquela mulher acreditar que era um peso? Como tinham permitido que ela se sentisse descartável? Mãe, você tem ideia de quanto dinheiro eu mando todo mês? Lúcia balançou a cabeça. Nunca soube. O Gustavo disse que era melhor assim. Disse que, se eu soubesse, ia gastar errado. Ia me preocupar. Então ele cuidava de tudo, cuidava de tudo. Eduardo repetiu as palavras mentalmente, sentindo o gosto amargo da ironia. Gustavo cuidava de tudo, menos da mãe. Ele sentia vontade de gritar, de quebrar alguma coisa, mas se controlou. Lúcia já estava assustada demais. Ele precisava manter a calma. Você precisa de alguma coisa agora? Remédio? Comida? Ela hesitou, como se tivesse medo de pedir. Depois, quase sussurrando, disse que estava com um pouco de fome. Eduardo sentiu o coração apertar. Um pouco de fome. Provavelmente estava faminta, mas tinha vergonha de admitir. Ele se levantou e estendeu a mão. Vem, vamos comer alguma coisa. Lúcia olhou para a mão estendida como se fosse algo estranho, distante. Devagar, ela colocou a mão na dele. A pele estava áspera, fria, marcada por feridas pequenas. Eduardo a ajudou a levantar, segurando firme para que ela não tropeçasse. Eles caminharam até uma padaria próxima. Eduardo notou como ela andava devagar, como se cada passo doesse. As pessoas na rua olhavam de soslaio, afastando-se levemente ao passar. Ele sentiu vergonha de todos eles e de si mesmo. Vergonha por ter permitido que o mundo visse sua mãe daquele jeito. Vergonha por ter se tornado parte daquele mundo que ignora, que desvia o olhar, que segue em frente. Na padaria, Lúcia ficou parada perto da porta, como se não tivesse direito de entrar. Eduardo a conduziu até uma mesa no fundo e pediu pão de queijo, café com leite e um misto quente. Ela comeu devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último. Guardou metade do pão de queijo no bolso e, quando Eduardo perguntou por quê, ela disse que era para depois, caso a fome voltasse. Ele observou a mãe comer e sentiu um nó na garganta que não passava. Aquela mulher tinha dado tudo por ele e pelo irmão. Trabalhou de faxineira, de cozinheira, de lavadeira. Acordava antes do sol nascer e dormia depois da meia-noite para que os filhos tivessem comida na mesa e roupa limpa. Nunca reclamou, nunca pediu nada em troca, e agora estava ali com medo de pedir um pedaço de pão. Quando ela terminou, Eduardo limpou a garganta e falou com firmeza. Mãe, você vai comigo. Agora. Para a minha casa. Lúcia levantou os olhos, assustada. Não, Eduardo, não posso. Você tem a sua vida. Eu vou atrapalhar. Você não vai atrapalhar. Nada. Você é minha mãe. Seu lugar é comigo. Mas eu... Ela olhou para as roupas sujas, para as mãos marcadas. Eu não posso aparecer assim. As pessoas vão pensar... Eu não ligo para o que as pessoas vão pensar. Você vai comigo. Ponto final. Mas e o Gustavo? Ele vai ficar chateado, vai achar que eu... Eduardo sentiu a raiva voltar, mais forte dessa vez. Gustavo vai ter que lidar com isso. Aliás, eu vou falar com ele hoje ainda. Preciso entender o que está acontecendo. Lúcia ficou pálida. Não briga com ele, por favor, ele é seu irmão. Família é sagrada. Família é sagrada, mãe. E é por isso que eu preciso saber a verdade. Eduardo pagou a conta e levou a mãe até o carro. Ela hesitou antes de entrar, olhando para o banco de couro bege como se fosse sujar tudo. Ele abriu a porta e esperou até que ela entrasse, devagar, encolhida, ocupando o mínimo de espaço possível. No caminho para o apartamento, Eduardo ligou para Gustavo. O irmão mais novo, de 38 anos, demorou a atender. A voz do outro lado soou irritada. Estou ocupado, Eduardo. O que foi? Preciso te ver. Agora. Agora não dá, tenho uns compromissos, liga amanhã. Gustavo, eu não estou pedindo, estou avisando. Vou aí em meia hora. Houve uma pausa, então Gustavo perguntou, com a voz repentinamente tensa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Te espero lá. Eduardo desligou antes que o irmão pudesse responder.
Ao lado dele, Lúcia estava em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, tremendo levemente. Ele ligou o aquecedor do carro e aumentou a temperatura. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu relaxar, nem que fosse só um pouco. O trânsito de São Paulo estava pesado, como sempre no fim da tarde. Eduardo dirigia no automático, a mente girando tentando entender como tudo tinha chegado àquele ponto. Ele olhava para a mãe de lado, vendo o rosto marcado pelo cansaço, e cada marca parecia uma acusação silenciosa. Quantas noites ela passou acordada, com frio, com medo? Quantas vezes olhou para o céu esperando que alguém aparecesse? Quantas ligações ela quase deu, mas desistiu no último segundo, porque acreditava que seria um incômodo. A culpa pesava como chumbo no peito de Eduardo. Ele tinha construído uma vida baseada em números, metas, resultados. Enviava dinheiro e achava que estava fazendo sua parte. Achava que responsabilidade financeira era o mesmo que cuidado. Agora percebia, tarde demais, que tinha confundido tudo. Dinheiro era fácil. Transferir um valor todo mês não custava nada além de alguns cliques. Mas presença, tempo, atenção verdadeira, isso era o que realmente importava. E isso ele não tinha dado. Lúcia abriu os olhos quando o carro parou em um semáforo. Ela olhou pela janela, vendo a cidade que conhecia tão bem e que ao mesmo tempo parecia estranha. Será que ela reconhecia as ruas por onde tinha andado pedindo ajuda? Será que lembrava dos rostos que viraram para o outro lado fingindo não ver? Mãe, Eduardo chamou baixinho. Ela virou o rosto para ele. Sinto muito. Por tudo. Lúcia apenas balançou a cabeça, com um meio sorriso triste. Você não sabia, filho. Não sabia de nada. Mas era a minha obrigação saber. Era a minha obrigação estar presente. E eu não estava, você tinha a sua vida, seu trabalho. Eu entendo. Não, mãe, isso não é desculpa. Nada justifica o que aconteceu. O sinal abriu e Eduardo voltou a dirigir. O resto do caminho foi feito em silêncio, mas era um silêncio diferente, não era vazio. Era cheio de coisas não ditas, de arrependimentos, de promessas silenciosas que Eduardo fazia a si mesmo. Isso não ia ficar assim. Ele não ia deixar passar. Alguém ia ter que responder pelo que tinha acontecido com sua mãe. E ele tinha certeza de que essa pessoa era Gustavo. Mas Eduardo sabia que aquilo era só o começo. A verdade ainda estava escondida. E ele tinha certeza de que, quando descobrisse tudo, o que já estava quebrado iria se estilhaçar. A casa de Gustavo ficava em Santo Amaro, num bairro que tinha visto dias melhores. O prédio de 4 andares precisava de pintura, e o interfone estava quebrado havia meses. Eduardo estacionou o carro na frente e olhou para a mãe. Ela estava tensa, com as mãos apertadas uma na outra, os olhos fixos no prédio como se fosse um lugar perigoso. Não precisa brigar com ele, Eduardo. Por favor. A voz de Lúcia era um pedido fraco, sem força. Eu só quero conversar, mãe. Entender o que aconteceu. Ela não pareceu convencida, mas não disse mais nada. Eduardo desceu do carro e foi até o lado do passageiro. Abriu a porta e esperou enquanto Lúcia saía devagar, ainda enrolada no paletó dele. Ela olhou para o prédio com uma expressão que Eduardo não conseguiu decifrar. Era medo? Era saudade? Era só cansaço? Eles subiram as escadas até o 2º andar. O corredor cheirava a mofo e a comida velha. Eduardo tocou a campainha do apartamento e esperou. Demorou quase 1 minuto até que a porta se abrisse. Gustavo estava ali, o cabelo despenteado, vestindo uma camiseta surrada e bermuda. O rosto dele mudou quando viu quem estava do outro lado. Primeiro veio o choque, depois algo parecido com culpa, e finalmente uma máscara de irritação defensiva. O que vocês estão fazendo aqui? Oi para você também, Gustavo. Eduardo manteve o tom calmo, mas firme. Gustavo olhou para a mãe e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Mãe, o que a senhora está fazendo fora de casa? A pergunta era tão absurda que Eduardo quase riu. Fora de casa? Que casa, Gustavo? Ela está vivendo na rua há meses. O rosto de Gustavo ficou vermelho. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam direito. Isso é exagero.
A senhora está morando na casa da dona Neuza, não está? Lúcia abaixou a cabeça sem responder. Eduardo deu um passo à frente. Posso entrar? Ou vamos conversar aqui no corredor para os vizinhos ouvirem? Gustavo hesitou, mas então abriu a porta e fez um gesto brusco para que entrassem. O apartamento era pequeno, 2 quartos no máximo, e estava bagunçado. Havia roupas jogadas no sofá, pratos sujos na pia da cozinha americana e um cheiro de cigarro impregnado nas paredes. Eduardo olhou ao redor e sentiu o estômago embrulhar. Aquele lugar estava longe de ser um lar acolhedor para a mãe deles. Gustavo fechou a porta e cruzou os braços na defensiva. Então, o que é tão urgente? Que não podia esperar? Eduardo foi direto ao ponto. Cadê o dinheiro que eu mando todo mês? Que dinheiro? Não finge que não sabe. Todo mês eu transfiro uma quantia para você cuidar da mãe. Cadê esse dinheiro? Gustavo desviou o olhar. Eu uso para as despesas. Comida, luz, água, aluguel. Tudo isso custa caro, Eduardo. Você não tem ideia de como é difícil. Difícil? Eduardo sentiu a raiva crescer. A mãe estava pedindo esmola no semáforo, Gustavo. Descalça. Com fome. Enquanto você usa o dinheiro para quê? Para pagar o aluguel desse lugar. Gustavo ficou vermelho de novo. Você não entende nada. Você foi embora, construiu sua vida chique e me deixou aqui sozinho para cuidar de tudo. Eu fiquei, Eduardo. Eu que aguentei tudo. Eu mereço algo por isso. Merecer? Eduardo deu um passo à frente, a voz subindo. Você merece o quê, exatamente? Um prêmio por deixar a nossa mãe na rua? Eu não deixei ela na rua. Ela que não quis ficar aqui. Mentira. A voz de Lúcia saiu baixa, mas firme. Gustavo virou para ela, surpreso. Ela repetiu um pouco mais alto. Você está mentindo, Gustavo. Mãe, a senhora está confusa, deve estar cansada. Não, estou confusa. Lúcia levantou o rosto. E pela primeira vez Eduardo viu algo diferente nos olhos dela. Não era só tristeza, era decepção. Você me disse que eu não podia mais ficar aqui. Disse que estava atrapalhando, que precisava de espaço. Gustavo abriu a boca para falar, mas Lúcia continuou. Você disse que era melhor eu procurar outro lugar. Que eu ia entender, que era só por um tempo. E quando eu perguntei sobre o dinheiro que o Eduardo mandava, você disse que tinha que usar para pagar dívidas. Disse que depois me dava, mas nunca deu. Isso não é verdade. Gustavo tentou rir, mas o som saiu forçado. A senhora está misturando as coisas. Eduardo sentiu o sangue ferver. Para de mentir, Gustavo. Só para de mentir. Gustavo virou para o irmão com raiva. Você quer saber a verdade? A verdade é que você fugiu. Foi embora e me deixou com todo o peso. A mãe sempre precisando de alguma coisa. Sempre com algum problema. Sempre querendo atenção. E eu? Eu que me dane, não é? Eu que fique aqui aguentando tudo sozinho. Ninguém te pediu para aguentar sozinho. Eduardo deu outro passo, agora quase cara a cara com o irmão. Eu mandava dinheiro justamente para você não ficar sobrecarregado, para você poder cuidar dela direito. Mas você não mandava o suficiente. Nunca era suficiente. Quanto eu mandava, Gustavo? Diz para a mãe. Quanto? Gustavo ficou em silêncio. Eduardo continuou. R$ 2.000 por mês. Todo mês, sem atraso, sem falta. R$ 2.000 que deveriam estar garantindo que ela tivesse teto, comida, remédio. Então me explica como, com R$ 2.000 por mês, ela acabou na rua? Gustavo desviou o olhar de novo. Teve despesas. Coisas que você não sabe. Não é tão simples assim. Que despesas? Mostra as contas. Mostra para onde foi o dinheiro. Não preciso te mostrar nada. Precisa, sim. Porque se você usou o dinheiro para outra coisa, isso é roubo. Você roubou da nossa mãe. Eu não roubei nada. Gustavo gritou pela primeira vez. Eu fiquei aqui. Eu que cuidei dela quando você estava ocupado demais para ligar. Eu que levei no médico, que comprei remédio, que aguentou as reclamações. Eu merecia ser compensado. Compensado? Eduardo quase não acreditou no que estava ouvindo. Você quer ser compensado por cuidar da própria mãe? É isso? Gustavo não respondeu, mas o silêncio já era a resposta.
Suficiente. Lúcia estava chorando em silêncio, as lágrimas caindo sem parar. Eduardo respirou fundo, tentando se controlar. Tinha mais uma coisa que ele precisava saber. E a casa? A casa que a mãe morava? Gustavo ficou pálido. Que casa? A casa que era dela. Onde ela morou a vida toda. Onde nós crescemos. Cadê? Gustavo não respondeu. Eduardo insistiu. Cadê a casa, Gustavo? Eu vendi. As palavras caíram como uma bomba. Lúcia cobriu o rosto com as mãos, o choro ficando mais alto. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Você vendeu a casa da mãe? Ela dava muita despesa. Precisava de reforma. Não tinha como manter. E você não achou necessário perguntar para ela? Ou para mim? A casa estava no meu nome também. Eu tinha direito. Direito? Eduardo sentiu vontade de gritar, de quebrar alguma coisa, mas se segurou. Você vendeu a casa da nossa mãe sem avisar ninguém e deixou ela sem ter para onde ir. E ainda tem coragem de dizer que tinha direito? Eu usei o dinheiro para pagar dívidas. Dívidas que eu tinha por causa dela. Que dívidas? Lúcia levantou a cabeça, a voz tremendo. Eu nunca pedi nada. Nunca te fiz gastar com nada que não fosse necessário. A senhora não sabe de nada. Não sabe o quanto eu tive que gastar, o quanto eu tive que me sacrificar. Eduardo não aguentou mais. Sacrificar? Você vendeu a casa dela, usou o dinheiro que era para cuidar dela e ainda tem coragem de falar em sacrifício? Onde está o dinheiro da venda, Gustavo? Acabou. Gastei tudo. Em quê? Em coisas, contas. Não tenho que te dar satisfação. Eduardo olhou ao redor do apartamento bagunçado, viu a televisão nova na parede, o videogame ainda com a caixa no canto. Entendi. Gastou em coisas essenciais, né? Gustavo seguiu o olhar do irmão e ficou ainda mais vermelho. Eu tenho o direito de ter minhas coisas. Passei anos cuidando dela. Anos. Você não sabe como foi. Então por que não pediu ajuda? Por que não me ligou e disse que estava difícil? Por que preferiu mentir, roubar e abandonar a nossa mãe? Porque você não ia entender. Você nunca entendeu nada. Sempre foi o filho perfeito. O que deu certo na vida. O que todo mundo admira. E eu? Eu sempre fui o que ficou para trás. O que não conseguiu nada. O que teve que aguentar o peso de tudo. Isso não é desculpa, Eduardo estava tremendo de raiva. Nada disso justifica o que você fez. Gustavo virou para a mãe. A senhora sabia que poderia ter ligado para ele a qualquer momento. Sabia que tinha opção, mas não ligou. Por quê? Porque orgulho não deixou. A senhora preferia ficar na rua do que pedir ajuda. Lúcia olhou para o filho mais novo com uma dor tão profunda que machucava só de ver. Eu tentei ligar, Gustavo, várias vezes, mas você sempre dizia que o Eduardo estava ocupado, que não era uma boa hora, que ele estava estressado. Você fez eu acreditar que eu ia atrapalhar. Eu estava te protegendo. Protegendo você de ser rejeitada. Não. Eduardo interrompeu. Você estava manipulando ela. Fazendo ela sentir culpa por pedir ajuda. Fazendo ela acreditar que era um peso. Tudo para você poder continuar usando o dinheiro como quisesse. Gustavo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Você não sabe de nada. Eu sei o suficiente. Eduardo segurou a mão da mãe. Eu sei que você mentiu, roubou e abandonou a nossa mãe. E eu sei que isso acaba hoje. O que você vai fazer? Me denunciar? Gustavo tentou rir, mas o som saiu amargo. Vai contar para todo mundo que o irmão é um monstro? Vai lavar a roupa suja em público? Não preciso fazer nada disso. Eduardo puxou a mãe para mais perto. Só preciso garantir que ela nunca mais fique na mão de alguém que não merece nem ser chamado de filho. Gustavo ficou em silêncio, o rosto contraído numa mistura de raiva e vergonha. Lúcia olhou para o filho mais novo uma última vez. Ela abriu a boca para falar, mas então desistiu. Algumas coisas não tinham mais o que dizer. Eduardo conduziu a mãe até a porta. Antes de sair, virou para o irmão. Se você tiver um pingo de decência, vai refletir sobre o que fez. Mas não conta comigo para te perdoar tão cedo. Gustavo não respondeu. Apenas ficou ali parado,
no meio da sala bagunçada, enquanto Eduardo e Lúcia saíam. A porta se fechou com um clique suave, mas o som ecoou como um portão de ferro se fechando para sempre. No corredor, Lúcia parou e segurou o braço de Eduardo. Ela estava chorando de novo, mas dessa vez parecia diferente. Não era só tristeza. Era alívio misturado com dor. Meu filho, ela sussurrou. Eu perdi meu filho. Eduardo abraçou a mãe com cuidado. Você não perdeu nada, mãe. Ele que se perdeu sozinho. Eles desceram as escadas em silêncio. Lá fora, a noite já tinha caído sobre São Paulo. As luzes da cidade piscavam indiferentes, a vida seguindo como sempre. Eduardo ajudou a mãe a entrar no carro e fechou a porta com cuidado. Antes de dar a partida, ele respirou fundo, tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. O irmão tinha vendido a casa da mãe. Tinha usado o dinheiro que era para cuidar dela. Tinha manipulado, mentido e abandonado. E o pior de tudo, tinha feito Lúcia acreditar que a culpa era dela. Eduardo olhou para a mãe no banco ao lado. Ela estava olhando pela janela, perdida em pensamentos. Ele prometeu a si mesmo, ali mesmo, que nunca mais ia deixar nada parecido acontecer. Nunca mais ia confundir dinheiro com presença. Nunca mais ia deixar a mãe sentir que era um peso. Vamos para casa, mãe. Lúcia virou o rosto e sorriu fraco. Para a sua casa, você quer dizer? Não. Eduardo pegou a mão dela. Para a nossa casa. E pela primeira vez, naquela noite, Lúcia pareceu acreditar que talvez, só talvez, as coisas pudessem ficar bem de novo. Eduardo ligou o carro e começou a dirigir em direção a Moema. O trânsito estava leve, a cidade respirando. Ele olhava para a mãe de vez em quando, vendo como ela processava tudo. A conversa com Gustavo tinha aberto feridas profundas. Mãe, Eduardo chamou baixinho. Sinto muito por não ter percebido antes. Você não sabia, filho. Mas era a minha obrigação saber, perguntar, aparecer, ver com os próprios olhos. Você estava construindo a sua vida. Nada é mais importante que você. Eduardo sentiu a garganta apertar. Lúcia pegou a mão dele. Você é um bom filho, Eduardo, sempre foi, só estava perdido. Eduardo pensava em Gustavo, no rosto do irmão cheio de raiva e vergonha. Parte dele queria voltar e exigir respostas, mas outra parte só queria seguir em frente. Você acha que ele sente algum arrependimento? Lúcia perguntou. Honestamente, não sei, mãe. Acho que ele está mais com raiva de si mesmo. Eu devia ter percebido. Devia ter insistido mais em falar com você. Isso se chama manipulação, mãe. Não foi culpa sua. Ainda assim, é meu filho. Não consigo parar de me importar. Eduardo entendeu. Mesmo depois de tudo, Lúcia ainda amava Gustavo. Porque era mãe. Você não precisa parar de se importar. Mas também não precisa se sacrificar por ele. Quando chegaram ao prédio, o porteiro olhou com curiosidade para Lúcia. Eduardo ergueu a cabeça e cumprimentou normalmente. Boa noite, Ronaldo. Esta é minha mãe, Dona Lúcia. Ela vai morar aqui agora. Seja bem-vinda, Dona Lúcia. Quando ele abriu a porta do apartamento e acendeu as luzes, Lúcia parou na entrada. O lugar era grande, moderno, limpo, o oposto das ruas onde tinha passado meses. Eduardo, eu não posso ficar aqui. Vou sujar tudo. Ele segurou os ombros dela com firmeza. Mãe, esse é o seu lar agora. Você pertence aqui. Eduardo preparou tudo, separou toalhas limpas. Enquanto ela tomava banho, ele preparou algo simples: arroz, feijão, bife e salada. Comida caseira. Quando Lúcia saiu do banheiro, parecia uma pessoa diferente, ainda cansada, mas mais presente. Eles comeram juntos em silêncio. Eduardo observou como ela saboreava cada garfada. Depois do jantar, ele a acompanhou até o quarto. Mãe, qualquer coisa que precisar, eu estou ao lado. Obrigada, filho. Por tudo. Eduardo beijou a testa dela. Descansa. Amanhã é um novo dia. Ele apagou a luz e fechou a porta. No corredor, respirou fundo. O dia tinha sido exaustivo, mas pelo menos a mãe estava em segurança. Eduardo sabia que aquilo era apenas o começo. Tirar a mãe da rua era uma coisa. Devolver a ela a dignidade, a segurança, a sensação de pertencimento,
Isso ia levar muito mais tempo, e ele estava disposto a dedicar quanto tempo fosse necessário. Eduardo acordou no meio da madrugada com um barulho vindo da cozinha. Olhou para o relógio no criado mudo. 3h20 da manhã. Levantou-se devagar com o coração apertado e foi até a sala. Lúcia estava sentada à mesa da cozinha, ainda usando o roupão que ele tinha dado, com as mãos envoltas numa xícara de chá. A luz fraca do abajur iluminava seu rosto cansado. "Mãe, está tudo bem?" Lúcia se assustou, quase derrubando a xícara. "Desculpa, filho. Não queria te acordar, eu só não consegui dormir." Eduardo puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. "Pesadelos?" Ela assentiu devagar, sem olhar diretamente para ele. "Sonhei que estava de volta na rua, que eu acordava e tudo isso aqui era mentira. Que você tinha passado de carro e não tinha me visto." As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele segurou a mão dela, sentindo como ainda estava fria apesar do chá quente. "Isso não vai acontecer, mãe. Você está aqui, está segura, e eu não vou deixar você voltar para aquele lugar. Nunca mais." Lúcia olhou para a janela onde a cidade ainda dormia lá fora. "Eu sei que você está dizendo a verdade, mas é difícil acreditar. Sabe quando a gente passa tanto tempo esperando o pior que não consegue mais imaginar o melhor?" Eduardo não sabia o que responder. Apenas ficou ali, segurando a mão da mãe, compartilhando o silêncio. Depois de alguns minutos, ele sugeriu que ela tentasse dormir de novo, mas Lúcia disse que preferia ficar acordada um pouco mais. Ele ficou com ela até o sol começar a raiar, conversando sobre coisas pequenas, sobre memórias antigas, sobre dias que pareciam pertencer a outra vida. Quando o dia clareou completamente, Eduardo preparou o café da manhã. Pão francês quentinho que o porteiro tinha deixado na porta, manteiga, queijo, frutas. Lúcia comeu devagar, como se ainda não acreditasse que tinha direito àquela comida, sem precisar pedir permissão ou se sentir em dívida. Depois do café, Eduardo disse que precisava resolver algumas coisas importantes. Ligou para o escritório e avisou que ia trabalhar de casa pelos próximos dias. Depois, fez uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Levar a mãe ao médico para um check-up completo, comprar roupas novas, tirar documentos que estavam vencidos, abrir uma conta no banco no nome dela. Mas antes de qualquer coisa prática, ele sabia que precisava ajudá-la a se sentir em casa. "Mãe, hoje vamos sair para comprar algumas coisas para você. Roupas, sapatos, o que você precisar." Lúcia ficou tensa imediatamente. "Não precisa gastar dinheiro comigo, Eduardo. Eu posso usar o que tenho. O que você tem está na rua, mãe, e mesmo que não estivesse, você merece ter coisas novas. Mas é muito caro. Eu não quero que você..." Eduardo interrompeu com gentileza. "Mãe, eu tenho condições. E mais importante, eu quero fazer isso. Deixa eu cuidar de você do jeito certo agora, está bem?" Lúcia hesitou, mas então concordou. Eles saíram depois do almoço. Eduardo levou a mãe a uma loja de departamentos no shopping, mas assim que entraram, Lúcia começou a ficar desconfortável. As vendedoras olhavam para ela de um jeito que deixava claro que percebiam algo diferente. Lúcia andava encolhida, tocando as roupas com cuidado, como se não tivesse direito de estar ali. "Pode escolher o que quiser, mãe. O que você gostar. Isso aqui é muito caro, Eduardo." Ela sussurrou, mostrando a etiqueta de uma blusa simples. "Não se preocupa com o preço. Só escolhe o que te deixa feliz." Mas Lúcia não parecia feliz. Parecia perdida. Ela pegava uma peça, olhava a etiqueta e colocava de volta. Eduardo percebeu que ela tinha esquecido como era fazer escolhas para si mesma. Tinha passado tanto tempo sobrevivendo com o mínimo que não sabia mais o que queria além do básico. "Vamos fazer diferente", ele disse. "Vou escolher algumas coisas e você me diz se gosta ou não. Pode ser?" Lúcia concordou, aliviada por não ter que decidir. Eduardo escolheu blusas confortáveis, calças, vestidos simples, um casaco leve, sapatos fechados e chinelos macios. Quando foram ao provador, Lúcia demorou muito tempo lá dentro. Quando saiu, estava com os olhos vermelhos. "Não serve?" Eduardo perguntou preocupado. "Serve. É só que..."
Faz tanto tempo que eu não uso roupa nova. Roupa que não é doada, que não tem remendo, que foi escolhida para mim. Eduardo abraçou a mãe, ali mesmo no meio da loja, sem se importar com quem estava olhando. Vai ter muita roupa nova daqui para frente, mãe. Isso é só o começo. Eles compraram tudo que tinha sido escolhido e ainda passaram numa farmácia para pegar produtos de higiene, cremes para as mãos rachadas de Lúcia, shampoo bom, condicionador. Coisas pequenas que faziam diferença. Quando voltaram para o apartamento, Lúcia guardou tudo com um cuidado quase reverente, dobrando cada peça várias vezes, organizando por cor. Nos dias seguintes, Eduardo começou a perceber padrões no comportamento da mãe que o preocupavam. Ela acordava muito cedo, por volta das 5 da manhã, e arrumava a cama diversas vezes ao longo do dia, como se precisasse provar que não estava bagunçando nada. Pedia licença para tudo, para pegar um copo de água, para sentar no sofá, para ligar a televisão. Evitava o sofá principal da sala, preferindo ficar numa cadeira menor, menos confortável. Comia pouco nas refeições e ainda tinha o hábito de guardar comida, escondendo pães e frutas dentro do guarda-roupa. Eduardo tentava corrigir esses comportamentos com gentileza. Mãe, você não precisa pedir licença para nada aqui. Esta é a sua casa. Você pode fazer o que quiser. Mas Lúcia não conseguia mudar da noite para o dia. Eram hábitos que tinham se formado durante meses de sobrevivência, de viver em espaços que não eram seus, de ter que se fazer pequena para não incomodar. Eduardo entendia que ia levar tempo. Paciência era o que ela mais precisava agora. Uma noite, Eduardo acordou de novo com barulho. Dessa vez era mais alto, um choro abafado vindo do quarto da mãe. Ele foi até lá e bateu de leve na porta. Mãe, posso entrar? Pode, filho. Lúcia estava sentada na cama, abraçada aos joelhos, chorando. Eduardo sentou ao lado dela e esperou. Depois de alguns minutos, ela conseguiu falar. Eu sonhei que estava de volta no semáforo. E você passou de carro, me olhou e seguiu em frente, como se não me conhecesse. Eduardo sentiu o coração apertar. Isso não vai acontecer, mãe. Nunca mais. Eu sei. Mas o medo não some só porque a situação mudou. O medo fica. Fica aqui. Ela tocou o peito. Fica me dizendo que isso tudo pode acabar a qualquer momento, que eu vou acordar e estar de volta na rua. Eduardo abraçou a mãe e deixou que ela chorasse. Não. Tentou convencê-la de que estava errada, porque sabia que medo não respondia à lógica. Só ficou ali, presente, sólido, real. Quando o choro finalmente acalmou, ele disse: Mãe, eu falhei com você. Falhei feio. Mas agora eu entendi uma coisa importante. Presença não é sobre grandes gestos. É sobre estar aqui, todo dia, nas pequenas coisas. E eu vou estar. Pode contar comigo. Lúcia limpou as lágrimas. Você não é um filho ruim, Eduardo. Você só aprendeu tarde. Assim como eu aprendi tarde que não devia ter ficado em silêncio. Na manhã seguinte, Eduardo levou a mãe ao médico. O check-up revelou o que ele já esperava. Desnutrição, pressão alta, algumas infecções que precisavam de tratamento. Nada muito grave, mas o suficiente para mostrar o quanto ela tinha sofrido. O médico receitou vitaminas, remédios para a pressão e recomendou acompanhamento psicológico. Lúcia ouviu tudo em silêncio, assentindo, mas Eduardo percebeu que ela estava envergonhada. No caminho de volta, ela falou baixinho. Desculpa por dar tanto trabalho. Eduardo parou o carro no acostamento e virou para ela. Mãe, olha para mim. Você não é trabalho, você é minha mãe. E eu quero cuidar de você. Quero estar presente. Quero compensar todo o tempo que eu desperdicei achando que dinheiro era suficiente. Lúcia pegou a mão dele. Você não desperdiçou o tempo, filho. Você estava construindo a sua vida. Só não sabia que eu precisava de você de um jeito diferente. Mas eu devia ter sabido. Devia ter perguntado. Devia ter aparecido. A vida é cheia de devias, Eduardo. Mas o que importa agora é o que você está fazendo. E você está aqui. Isso já é mais do que eu esperava. Eles voltaram para casa e Eduardo preparou o almoço. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Comida simples, mas feita com carinho.
Lúcia comeu um pouco mais dessa vez, e Eduardo considerou isso uma pequena vitória. Depois do almoço, ele sugeriu que ela descansasse, mas Lúcia disse que queria ajudar com alguma coisa. Não precisa ajudar com nada, mãe. Só descansa. Mas eu não aguento ficar parada, me sinto inútil. Eduardo pensou por um momento. Então está bem. Que tal a gente fazer um bolo juntos? Daqueles que você fazia quando eu era criança. O rosto de Lúcia se iluminou pela primeira vez desde que tinha chegado. Bolo de fubá? Esse mesmo. Eles passaram a tarde na cozinha fazendo bolo. Lúcia comandava, dizendo o que precisava ser feito, e Eduardo obedecia. Ela parecia mais leve, mais presente, como se estar fazendo algo familiar a trouxesse de volta para si mesma. Quando o bolo ficou pronto e eles sentaram para comer uma fatia ainda quente, Lúcia sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Obrigada, filho. Por quê? Por me fazer sentir útil de novo. Eduardo segurou a mão dela. Você sempre foi útil, mãe. Você sempre foi importante. Eu que fui idiota de não mostrar isso. Lúcia balançou a cabeça. Não se culpa tanto. A gente os dois errou. Eu por não insistir. Você por não perguntar. Mas estamos aqui agora, estamos consertando. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha chegado, Lúcia dormiu a noite toda, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada. E Eduardo, deitado no quarto ao lado, conseguiu dormir também, sabendo que tinha dado o primeiro passo para devolver à mãe algo que ela tinha perdido. A sensação de que era amada, de que importava, de que tinha um lugar no mundo que era só dela. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Eduardo percebeu que tirar alguém da rua não era só sobre dar teto e comida. Era sobre devolver dignidade, autonomia, voz. Lúcia continuava andando pela casa como se pedisse licença ao próprio ar. Acordava cedo demais, arrumava a cama múltiplas vezes, evitava ocupar espaço. Quando Eduardo deixava algum documento ou livro sobre a mesa, ela reorganizava tudo com cuidado excessivo, como se tivesse medo de bagunçar. Um dia, ele a encontrou limpando a cozinha que já estava limpa. Mãe, você não precisa fazer isso. Tenho uma pessoa que vem 3 vezes por semana limpar. Eu sei, filho, mas eu preciso fazer alguma coisa, preciso me sentir útil. Você já é útil só por estar aqui. Lúcia parou de limpar e olhou para ele com aqueles olhos cansados. Eduardo, eu passei meses me sentindo invisível, como se eu não importasse para ninguém. Agora eu sei que importo para você, mas ainda não sei se importo para mim mesma. As palavras atingiram Eduardo com força. Ele nunca tinha pensado nisso. A mãe não estava apenas se recuperando fisicamente. Estava tentando se reencontrar, redescobrir quem era, além da mulher que tinha sido abandonada, além da mãe que tinha sido esquecida. Então me ajuda a entender, mãe, o que você precisa para se sentir inteira de novo. Lúcia pensou por um longo momento. Eu preciso de tempo. Preciso reaprender a existir sem pedir desculpas por isso. Preciso parar de achar que vou acordar e isso tudo ter acabado. Preciso acreditar que mereço estar aqui. E merece. Eu sei que você acredita nisso. Mas eu preciso acreditar também. Eduardo começou a prestar mais atenção nos pequenos sinais. Quando Lúcia perguntava se podia sentar no sofá, ele respondia com firmeza. Você mora aqui, mãe. Não precisa pedir. Quando ela se desculpava por estar comendo, ele lembrava. Você tem direito a ter fome e a se alimentar. Quando ela dizia que estava atrapalhando, ele parava o que estava fazendo e repetia. Sua presença não atrapalha. Sua presença importa. Aos poucos, muito devagar, Lúcia começou a ocupar mais espaço. Escolheu uma poltrona da sala que passou a ser dela. Começou a ligar a televisão sem pedir permissão. Parou de guardar comida escondida. Pequenas vitórias que Eduardo celebrava internamente, sem fazer alarde, porque sabia que ela ficaria envergonhada se ele apontasse. Uma manhã, Lúcia acordou e disse que queria sair sozinha, só para dar uma volta no quarteirão. Eduardo ficou preocupado, mas entendeu que ela precisava daquilo. Precisava provar para si mesma que podia sair e voltar, que o apartamento estaria ali quando ela retornasse, que não ia desaparecer como num passe de mágica.
Tem certeza? Tenho. Só vou dar uma volta. Volto logo. Eduardo a observou sair, com uma bolsa pequena que ele tinha comprado para ela, vestindo roupas novas, o cabelo arrumado. Quando a porta se fechou, ele ficou na janela, vigiando até vê-la sair do prédio e caminhar pela calçada. Cada passo que Lúcia dava era uma reconquista, uma pequena declaração de que ela ainda existia, ainda podia ocupar o mundo. Ela voltou 40 minutos depois, com um sorriso tímido no rosto. Comprei pão na padaria. Achei que podia fazer o café da tarde. Claro que pode. Essa é a sua casa, mãe. Enquanto Lúcia preparava o café, Eduardo percebeu algo diferente nela. Havia um brilho nos olhos que não estava lá antes. Uma centelha de vida, voltando devagar. Não era muito, não era completo, mas era um começo. Naquela tarde, enquanto tomavam café juntos, Lúcia falou sobre Gustavo. Será que ele está bem? Eduardo não queria falar sobre o irmão, mas sabia que Lúcia precisava processar aquilo. Não sei, mãe. Ele não ligou, não mandou mensagem. Acho que está lidando do jeito dele. Você acha que ele se arrepende? Eduardo pensou antes de responder. Sinceramente, acho que ele está com raiva. Raiva de mim por ter descoberto. Raiva de você por ter contado. Raiva de si mesmo por ter feito o que fez. Mas arrependimento de verdade? Não sei se ele chegou lá ainda. Lúcia ficou em silêncio, mexendo o café, mesmo já estando bem mexido. Eu ainda o amo, sabe? Sei que o que ele fez foi horrível. Mas ainda é meu filho. Eu sei, mãe. E eu não vou te pedir para parar de amá-lo. Só vou te pedir para não se sacrificar por ele de novo. Não vou. Dessa vez eu aprendi. Eduardo esperava que fosse verdade. Esperava que a mãe tivesse realmente aprendido a colocar limites, a não aceitar migalhas de afeto, a não se fazer pequena para caber na vida de alguém. Mas ele sabia que amor de mãe era complicado, que vinha com uma dose de incondicionalidade que nem sempre era saudável. Os dias viraram semanas. Eduardo reorganizou sua rotina completamente. Reduziu reuniões presenciais, recusou viagens desnecessárias. Passou a almoçar em casa todos os dias. Ele acompanhava a mãe nas consultas médicas, nos exames, na fisioterapia que o médico tinha recomendado para as dores nas costas. Estava presente, realmente presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Uma tarde, enquanto voltavam de uma consulta, Lúcia disse algo que pegou Eduardo de surpresa. Você sabe o que eu mais sinto falta? Do quê, mãe? De ter escolhas. Quando a gente está na rua, não escolhe nada. Não escolhe onde dormir, o que comer, que roupa usar. Tudo é sobre sobreviver com o que aparece. E depois de um tempo, a gente esquece como é fazer escolhas. Esquece que tem direito a querer coisas. Eduardo parou o carro num estacionamento e virou para ela. Então vamos praticar isso. A partir de agora você vai fazer pequenas escolhas todo dia. Vai escolher o que quer comer, o que quer vestir, o que quer fazer. E eu vou respeitar essas escolhas, mesmo que sejam diferentes do que eu planejei. Lúcia sorriu e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Está bem. Quero começar agora. Quero sorvete. Sorvete? Sorvete. Faz anos que eu não como. Quero um sorvete bem grande, desses de casquinha. Eduardo riu, sentindo o peito aquecer. Então vamos atrás de sorvete. Eles pararam numa sorveteria e Lúcia escolheu o sabor sem hesitar. Coco. Eduardo pegou o chocolate. Sentaram num banco na praça e comeram em silêncio, vendo a vida passar. Era um momento simples, comum, mas carregado de significado. Lúcia estava fazendo escolhas, estava ocupando espaço, estava existindo sem pedir desculpas. Quando voltaram para casa já estava anoitecendo. Eduardo preparou o jantar enquanto Lúcia assistia televisão. Pela primeira vez, ela estava relaxada no sofá principal, os pés para cima, parecendo realmente em casa. Quando o jantar ficou pronto, ela veio para a mesa sem ser chamada, sem perguntar se podia. Depois de comer, Lúcia ajudou a lavar a louça e então se sentou na poltrona que tinha se tornado dela. Filho, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que eu vou conseguir voltar a ser quem eu era antes? Eduardo sentou no sofá e pensou cuidadosamente na resposta. Honestamente, mãe,
Não sei se você vai voltar a ser exatamente quem era, porque o que você viveu muda a gente, deixa marcas. Mas acho que você pode se tornar uma versão nova de si mesma. Uma versão que conhece sua força, que sabe estabelecer limites, que entende seu valor. Lúcia ficou em silêncio, processando. Então disse, quase num sussurro, eu gosto dessa ideia, de me tornar alguém nova. Alguém que aprendeu com a dor, mas não deixou a dor definir quem é. Eduardo sorriu. É exatamente isso, mãe. Naquela noite, antes de dormir, Eduardo recebeu uma mensagem de Gustavo. Era curta, seca, sem desculpas. Preciso falar com você. Eduardo olhou para a mensagem por um longo tempo, sentindo a raiva voltar. Mas então apagou sem responder. Gustavo não merecia uma resposta. Não ainda. Talvez nunca. O que importava agora era a mãe. Era estar presente. Era reconstruir o que tinha sido quebrado. E Eduardo estava determinado a fazer isso direito. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma presença de cada vez. Porque ele tinha aprendido, finalmente, que presença não era sobre grandes gestos ou declarações dramáticas. Era sobre estar ali, todos os dias, nas pequenas coisas, no café da manhã, no almoço, no sorvete da tarde, na conversa antes de dormir. Era sobre mostrar com ações e não só com palavras que Lúcia importava, que sempre tinha importado e que nunca mais seria esquecida. 2 semanas depois, Eduardo acordou e não encontrou a mãe na cozinha. Estranhou porque Lúcia sempre acordava cedo. Foi até o quarto dela e bateu na porta. Silêncio. Abriu devagar e a encontrou ainda deitada, encolhida debaixo do cobertor, os olhos abertos fixos no teto. Mãe? Está se sentindo mal? Lúcia virou o rosto para ele. Não consegui levantar hoje. Não fisicamente. Emocionalmente. É como se todo o peso do que aconteceu tivesse caído de uma vez só. Eduardo sentou na beirada da cama. Quer conversar sobre isso? Ela demorou a responder. Eu passei tanto tempo sobrevivendo que não tive tempo de sentir. Agora que estou segura, tudo está vindo à tona, a raiva, a tristeza, a vergonha. Tudo de uma vez. Eduardo segurou a mão dela. Você tem direito de sentir tudo isso, mãe. Não precisa fingir que está bem se não está. Mas eu não quero te preocupar. Você já fez tanto por mim. Mãe, me preocupar faz parte de cuidar. E eu quero cuidar de você. Do jeito que você precisa, não do jeito que eu acho que é suficiente. Lúcia fechou os olhos, e as lágrimas começaram a escorrer. Eduardo ficou ali, segurando a mão dela, deixando que ela chorasse, sem interromper. Depois de um tempo, ela falou com a voz embargada. Eu me sinto quebrada, Eduardo. Como se tivesse perdido pedaços de mim na rua e não conseguisse juntar de novo. Você não está quebrada, mãe. Está machucada. E machucado sara. Leva tempo, mas sara. E se eu nunca mais for a mesma? Então você vai ser alguém novo. E tudo bem. O importante é que você está aqui, está viva e está tentando. Lúcia abriu os olhos e olhou para o filho. Quando você ficou tão sábio? Eduardo sorriu fraco. Aprendi com você. Você sempre disse que o importante não era cair, mas levantar. Ela apertou a mão dele. Obrigada por não desistir de mim. Nunca vou desistir, mãe. Eduardo preparou o café da manhã e levou na bandeja para o quarto. Eles comeram juntos, conversando sobre coisas leves, sobre memórias boas. Aos poucos, Lúcia foi relaxando, o peso no peito diminuindo. Não tinha desaparecido completamente, mas estava mais leve. Mais tarde, Eduardo ligou para uma psicóloga que uma amiga havia recomendado. Marcou uma consulta para Lúcia na semana seguinte. Quando contou para a mãe, ela ficou hesitante. Eu não sei se preciso disso. Mãe, não é vergonha pedir ajuda profissional. O que você passou foi traumático. Ter alguém treinado para te ajudar a processar isso pode fazer toda a diferença. Mas e se ela me julgar? Psicólogos não julgam, eles ajudam. Por favor, mãe, pelo menos tenta. Lúcia concordou, mais para não desapontá-lo do que por convicção própria. Mas quando o dia da consulta chegou, ela estava nervosa. Eduardo a acompanhou até o consultório e esperou na recepção.
50 minutos depois, Lúcia saiu com os olhos vermelhos, mas havia algo diferente no rosto dela, uma espécie de alívio. Como foi? Foi intenso. Mas acho que foi bom. A doutora me fez perguntas que ninguém nunca tinha feito. Sobre como eu me sentia. Não sobre o que aconteceu. Sobre mim, não sobre os outros. E como você se sentiu falando sobre isso? Assustada. Mas também aliviada. Como se finalmente alguém estivesse me dando permissão para sentir sem precisar explicar ou justificar. Eduardo abraçou a mãe ali mesmo, na frente do consultório. Estou orgulhoso de você. Nos dias seguintes, Eduardo percebeu mudanças sutis em Lúcia. Ela começou a falar mais sobre o que sentia, não guardando tudo para si. Quando estava triste, dizia. Quando estava com raiva, expressava. Quando tinha medo, compartilhava. Eram passos pequenos, mas importantes. Uma tarde, enquanto tomavam café, Lúcia fez uma pergunta inesperada. Eduardo, você já me perdoou? Ele parou confuso. Perdoei por quê? Por não ter lutado mais, por ter aceitado quando o Gustavo dizia que você estava ocupado, por ter ficado em silêncio quando deveria ter gritado. Eduardo sentiu o peito apertar. Mãe, não tem nada para perdoar. Você foi manipulada, você foi colocada numa posição impossível. A culpa não é sua, mas eu devia ter sido mais forte. Você foi forte demais por tempo demais. Ninguém aguenta ser forte para sempre sem quebrar um pouco. Lúcia limpou uma lágrima. A psicóloga disse a mesma coisa. Disse que eu fui sobrevivente, não vítima. Que eu fiz o melhor que pude com o que tinha. E ela está certa. Mas agora eu preciso aprender a ser mais que sobrevivente. Preciso aprender a viver de novo. E vai aprender. Nós vamos aprender juntos. Naquela noite, Lúcia teve outro pesadelo. Mas dessa vez, quando Eduardo foi até o quarto, ela estava sentada na cama, respirando fundo, se acalmando sozinha. Ele ficou na porta, observando. Ela percebeu sua presença e sorriu fraco. Está melhorando. Dessa vez, eu consegui lembrar que era só um sonho. Isso é progresso, mãe, eu sei. Pequeno, mas é. Pequeno progresso. Ainda é progresso. No fim de semana, Eduardo sugeriu que fossem visitar a antiga rua onde Lúcia tinha morado. Ela ficou tensa com a ideia no começo, mas depois concordou. Disse que precisava fazer isso, enfrentar aquele lugar, ressignificar a memória. Eles foram num sábado de manhã. A rua estava quieta, poucas pessoas circulando. Eduardo estacionou em frente à casa que tinha sido da mãe, agora pintada de outra cor, com outras cortinas nas janelas. Lúcia ficou olhando em silêncio por um longo tempo. Foi aqui que tudo começou a desandar, ela disse finalmente. Não quando o Gustavo vendeu a casa. Antes disso, quando eu comecei a acreditar que sobrava, que era peso, que minha existência incomodava. Eduardo não sabia o que dizer, apenas segurou a mão dela. Sabe o que é mais triste? Lúcia continuou. Eu passei a vida inteira cuidando dessa casa, limpando, arrumando, mantendo tudo funcionando. E no fim ela não era minha. Nunca foi realmente minha. Porque o Gustavo conseguiu vender sem nem me consultar. Isso foi injusto, mãe. Foi. Mas eu também fui injusta comigo mesma. Aceitei ser tratada como se não importasse. E quando você aceita isso dos outros, começa a acreditar que é verdade. Mas não é verdade, você importa. Eu sei disso agora, mas levei tempo demais para aprender. Eles saíram do carro e caminharam pela rua. Lúcia apontou para uma calçada. Foi ali que eu costumava sentar quando as coisas ficavam pesadas demais dentro de casa. Ficava olhando as pessoas passarem, imaginando se elas também se sentiam invisíveis. Eduardo olhou para a calçada simples, comum, e tentou imaginar a mãe ali, sozinha, se sentindo esquecida. A imagem doeu. Você nunca mais vai se sentir invisível, mãe, eu prometo. Lúcia sorriu, mas era um sorriso triste. Você não pode prometer isso, filho, porque às vezes a invisibilidade vem de dentro da gente, não de fora. Às vezes a gente mesmo se apaga. Então vamos trabalhar para que você nunca mais se apague. Eles voltaram para o carro depois de 1 hora. Lúcia estava mais silenciosa que o normal, processando.
Eduardo respeitou o silêncio, não tentou preencher com conversa vazia. Quando chegaram em casa, ela foi direto para o quarto e ficou lá por algumas horas. Eduardo ficou preocupado, mas a psicóloga tinha dito que ela precisava de espaço para sentir. Então ele esperou. Quando Lúcia saiu do quarto, já estava perto da hora do jantar. Ela tinha os olhos vermelhos, mas o rosto estava mais sereno. Sentou na poltrona dela e respirou fundo. Precisava daquilo. Ver a rua, a casa, enfrentar. E como você está se sentindo agora? Triste, mas também aliviada, como se tivesse fechado uma porta que estava aberta há muito tempo. Eduardo sentou no sofá. Isso é bom, mãe. Eu sei, mas também é doloroso, porque fechar essa porta significa aceitar que aquela vida acabou, que eu não vou mais ser quem eu era. E quem você quer ser agora? Lúcia pensou por um momento. Quero ser alguém que não pede desculpas por existir. Alguém que faz escolhas e assume elas. Alguém que sabe que merece amor, respeito, dignidade. Você já é essa pessoa, mãe. Só precisa acreditar nisso. Estou tentando. Naquela noite, durante o jantar, Lúcia fez uma revelação. Eduardo, eu quero fazer alguma coisa com a minha vida. Ele parou de comer. Como assim? Eu não quero só ficar aqui, esperando os dias passarem. Quero fazer algo que tenha significado, algo que me faça sentir útil de verdade. Você já é útil, mãe, eu sei que você acredita nisso, mas eu preciso acreditar também. E para isso, preciso fazer algo além de existir. Eduardo pensou. O que você tem em mente? Não sei ainda, mas quero descobrir. Talvez trabalho voluntário, talvez um curso, talvez só um hobby que me faça sentir viva, mas preciso de algo que seja meu. Eduardo sorriu. Então vamos procurar juntos. Vamos achar algo que faça sentido para você. Lúcia sorriu de volta, e pela primeira vez desde que tinha chegado, Eduardo viu um brilho genuíno de esperança nos olhos dela. Não era só sobrevivência, era vontade de viver, de verdade. Nos dias seguintes eles pesquisaram opções. Lúcia se interessou por trabalho voluntário em uma cozinha comunitária. Disse que queria ajudar pessoas que estavam passando pelo que ela tinha passado. Eduardo achou a ideia linda, mas também se preocupou. Você tem certeza que está pronta para isso? Pode ser gatilho, mãe. Pode. Mas também pode ser cura. Transformar a dor em propósito. Eduardo entendeu e admirou a coragem da mãe. Eles foram juntos visitar a cozinha comunitária. O coordenador explicou como funcionava, quais eram as necessidades, os horários. Lúcia ouviu atenta, fazendo perguntas, parecendo realmente interessada. No caminho de volta, ela estava mais animada que Eduardo tinha visto em semanas. Eu acho que... é isso. Acho que é o que eu preciso fazer. Então vamos fazer. Mas antes eu preciso estar mais forte, física e emocionalmente. Não quero chegar lá frágil demais para ajudar. Faz sentido. Vamos no seu tempo, mãe. Obrigada por me apoiar nisso. Sempre. Naquela noite, antes de dormir, Eduardo refletiu sobre tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. A mãe estava se reconstruindo, pedaço por pedaço. Não era rápido, não era linear. Tinha dias ruins, dias que ela não conseguia sair da cama, dias que os pesadelos voltavam com força. Mas também tinha dias bons, dias que ela sorria, de verdade. Dias que fazia planos, dias que parecia acreditar que merecia estar ali. E Eduardo estava aprendendo também. Aprendendo que presença não era sobre resolver todos os problemas. Era sobre estar ali quando os problemas apareciam. Era sobre ouvir sem julgar. Era sobre apoiar sem sufocar. Era sobre respeitar o tempo do outro, mesmo quando desesperadamente queria acelerar a cura. Ele pegou o celular e viu que tinha outra mensagem de Gustavo. Dessa vez era mais longa, falando sobre querer se explicar, sobre estar arrependido, sobre querer conversar. Eduardo leu e sentiu a raiva voltar, mas também sentiu algo novo, pena. Pena do irmão que tinha se perdido tanto que não conseguia nem admitir o que tinha feito sem colocar justificativas. Ele não respondeu. Talvez um dia respondesse.
Talvez um dia conseguisse ter uma conversa com Gustavo sem sentir vontade de gritar. Mas não agora. Agora o foco era a mãe. Era ajudá-la a se reconstruir. Era estar presente. Era ser o filho que ele deveria ter sido desde o começo. E Eduardo estava determinado a fazer isso direito, porque tinha aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que dinheiro não substituía a presença, que enviar transferências não era o mesmo que estar ali, que responsabilidade financeira era importante, mas amor precisava ser demonstrado em ações, em tempo, em atenção verdadeira. Ele olhou para o quarto da mãe, a porta entreaberta, a luz ainda acesa. Lúcia estava lendo um livro que ele tinha comprado para ela. Uma cena simples, comum, mas cheia de significado, porque significava que ela estava ali, segura, amada, importante. E Eduardo não ia deixar que ela esquecesse disso nunca mais. Uma semana depois, Lúcia teve uma crise. Eduardo chegou do trabalho e a encontrou sentada no chão da cozinha, abraçada aos joelhos, chorando. Mãe, o que aconteceu? Eu vi uma mulher na rua, pedindo ajuda, e não consegui parar de pensar que poderia ser eu ainda. Eduardo abraçou a mãe com força. Não vai acabar, mãe. Você está aqui para ficar. Mas e se você cansar de mim? Nunca. Você nunca foi peso. E nunca será. Eduardo deixou que ela chorasse. Depois preparou um chá e se sentaram juntos. Mãe, sua presença aqui não é condicional. Não depende de você ser perfeita. Você pode ter crises, pode ter dias ruins. E eu vou estar aqui. Sempre. Promete? Prometo. Lúcia apoiou a cabeça no ombro do filho. Desculpa, por ser tão difícil. Você não é difícil. Você está se curando. E cura não é linear. Eles ficaram assim, apenas existindo no mesmo espaço. Eduardo percebeu que aquilo era o que Lúcia mais precisava. Não soluções mágicas, apenas presença. No dia seguinte, Eduardo pediu folga e levou a mãe ao Parque Ibirapuera. Caminharam devagar, sentaram perto do lago. Sabe o que eu mais perdi quando estava na rua? Lúcia disse. A capacidade de imaginar um futuro. E agora? Agora estou reaprendendo. O que você imagina? Imagino trabalhar na cozinha comunitária. Imagino ajudar outras pessoas. Imagino acordar sem medo do dia. Eduardo sorriu. Não são pequenas coisas, mãe, são tudo. Naquela noite, Lúcia cozinhou pela primeira vez. Fez arroz, feijão e frango ensopado. O cheiro encheu o apartamento, trazendo memórias. Durante o jantar, Lúcia falou sobre o passado sem rancor. Lembrou de momentos bons. A gente passa tanto tempo focando no que deu errado que esquece do que deu certo. Teve muita coisa boa, Eduardo. E vai ter mais, mãe. Eu acredito nisso agora. Depois do jantar, lavaram a louça juntos. Eduardo percebia as mudanças, como ela se movia com mais confiança, como não se desculpava mais por tudo. Quando foram dormir, Lúcia parou na porta do quarto de Eduardo. Filho, obrigada. Por tudo. Eduardo abraçou a mãe. Não precisa agradecer. É onde eu deveria estar desde o começo. Mas você está agora. E isso é o que importa. Naquela noite, os dois dormiram sem pesadelos. O apartamento estava em paz. Não era completa, não era cura total. Ainda havia feridas abertas, dias difíceis pela frente. Mas era um começo. E, às vezes, um recomeço era tudo que alguém precisava para acreditar que valia a pena continuar tentando. 3 meses depois, numa manhã de sábado, Eduardo acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Levantou-se e encontrou Lúcia preparando o café da manhã, cantarolando baixinho uma música antiga. Ela estava diferente. O cabelo estava arrumado, o rosto mais corado, os movimentos mais leves. Não era mais aquela mulher curvada pelo peso invisível da vergonha. Bom dia, filho. Sentou e já sirvo. Eduardo sentou à mesa e observou a mãe em silêncio. Ela colocou pães quentinhos, manteiga, queijo, frutas cortadas, tudo arrumado com capricho, mas sem aquele nervosismo de antes, sem aquele medo de estar fazendo algo errado. Hoje é um dia especial, ela disse, sentando-se. Por quê? Porque hoje eu começo na cozinha comunitária. Eduardo sorriu. Está nervosa?
Um pouco, mas também animada. Faz tempo que eu não me sinto assim, com vontade de fazer algo que importa. Você sempre fez coisas que importam, mãe. Lúcia balançou a cabeça. Eu sei que você acredita nisso, e eu estou começando a acreditar também. Eles tomaram café juntos, conversando sobre coisas simples. Eduardo percebeu como a relação entre eles tinha mudado. Não era mais aquela dinâmica de culpa e arrependimento. Era algo novo, mais saudável. Havia respeito, carinho, presença verdadeira. Depois do café, Eduardo levou a mãe até a cozinha, comunitária. Era um lugar simples, num bairro da Zona Leste, mas estava cheio de gente querendo ajudar. O coordenador recebeu Lúcia com um sorriso caloroso e a apresentou para o resto da equipe. Eduardo ficou observando de longe, vendo como a mãe interagia, como sorria, como parecia finalmente pertencer a algum lugar. Antes de ir embora, ele se despediu. Qualquer coisa, me liga. Lúcia abraçou o filho. Eu sei, mas vai ficar tudo bem. Eu estou pronta. Eduardo saiu de lá com o coração apertado, mas era um aperto diferente. Não era preocupação, era orgulho. Orgulho da mulher forte que a mãe sempre foi e que estava redescobrindo essa força. Quando voltou para casa no fim do dia, Lúcia já estava lá, cansada, mas radiante. Passou a tarde contando sobre as pessoas que conheceu, sobre as refeições que ajudou a preparar, sobre como se sentiu útil de verdade. Sabe o que foi mais especial? Ela disse. Eu conversei com uma mulher que está passando pelo que eu passei e consegui dizer para ela que tem saída, que ela não está sozinha. E eu acreditei no que estava dizendo. Isso é lindo, mãe, é libertador. Transformar a dor em propósito, sabe? Fazer com que tudo que eu vivi sirva para ajudar alguém. Naquela noite, enquanto jantavam, Lúcia fez uma pergunta que Eduardo não esperava. Você ainda pensa no Gustavo? Eduardo hesitou. Às vezes. Fico imaginando se ele mudou, se entendeu o que fez. Eu também penso nele. Lúcia olhou para o prato. Ainda dói. Acho que sempre vai doer. Mas eu perdoei. Perdoou? Não pelo que ele fez, mas por mim. Porque carregar raiva só estava me machucando mais. Então eu soltei. Não significa que vou esquecer ou que vou voltar a confiar nele. Só significa que não vou mais deixar. Que o que ele fez defina quem eu sou. Eduardo sentiu um nó na garganta. Você é incrível, mãe, não sou. Só estou tentando seguir em frente. Nas semanas seguintes, a rotina de Lúcia se estabeleceu. Ela ia para a cozinha comunitária 3 vezes por semana, participava das sessões de terapia, fazia caminhadas no parque, lia os livros que Eduardo comprava para ela. Aos poucos, foi construindo uma vida que era dela, não apenas uma extensão da vida do filho. Eduardo também tinha mudado. Continuava trabalhando, mas de forma diferente. Não levava trabalho para casa nos fins de semana. Não. Respondia e-mails depois das 7 da noite. Reservava tempo para almoçar com a mãe, para conversar, para simplesmente estar presente. Tinha aprendido que sucesso profissional não significava nada se viesse às custas das pessoas que ele amava. Um domingo, Lúcia disse que queria fazer algo diferente. Quero visitar a dona Neuza, a mulher que me acolheu algumas vezes quando eu estava na rua. Eduardo a levou. A casa de dona Neuza era humilde, numa viela estreita. Quando a porta se abriu, a senhora idosa reconheceu Lúcia imediatamente e as duas se abraçaram chorando. Eu sabia que você ia ficar bem. Dona Lúcia. Eu sabia. Elas conversaram por horas. Lúcia contou o que tinha acontecido, como Eduardo tinha aparecido, como estava reconstruindo a vida. Dona Neuza ouviu tudo com lágrimas nos olhos. Antes de ir embora, Lúcia deixou um envelope com dinheiro. Para ajudar outras pessoas como eu, para que ninguém precise passar por isso sozinho. No caminho de volta, Eduardo perguntou: como você está se sentindo? Completa. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto completa. Naquela noite, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Gustavo. A voz do irmão soava diferente, menos defensiva, mais cansada. Eduardo, eu sei que você não quer falar comigo. Mas preciso dizer uma coisa. Eu errei muito. Não tem desculpa para o que eu fiz. E eu sei que pedir perdão não vai mudar nada.
mas eu estou pedindo mesmo assim. E quero que você saiba que a mãe pode contar comigo agora, se ela quiser, se você deixar. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu: Gustavo, não depende de mim, depende dela. Se ela quiser te dar uma chance, eu vou respeitar. Mas não vou esquecer o que você fez, e não vou deixar que ela fique vulnerável de novo. Eu entendo. Eduardo desligou e contou para Lúcia. Ela ouviu em silêncio, processando. Depois disse: Um dia talvez eu consiga conversar com ele. Mas não agora. Ainda não estou pronta. E não precisa estar. Vai no seu tempo. Meses se passaram. A vida seguiu em frente, não sem desafios, mas com uma base mais sólida. Lúcia continuou crescendo, recuperando pedaços de si mesma que tinha perdido. Eduardo continuou presente, aprendendo todos os dias o que significava realmente amar alguém. Numa noite qualquer, depois do jantar, Lúcia e Eduardo estavam sentados na varanda, vendo a cidade lá embaixo. Ela virou para o filho e disse: Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O que, mãe? Que a vida é cheia de depois. A gente sempre acha que tem mais tempo, que pode ligar amanhã, visitar na semana que vem, conversar outro dia. Mas o depois às vezes não chega, e quando a gente percebe já perdeu tempo demais. Eduardo segurou a mão da mãe. Você está certa. Por isso, não deixa ninguém importante para depois, filho. Não deixa o trabalho te consumir tanto que você esqueça de viver. Não deixa as pessoas que você ama esperando por uma atenção que nunca vem. Eu não vou deixar. Você me ensinou isso? Lúcia sorriu. Nós aprendemos juntos. Eduardo olhou para a mãe, para aquela mulher que tinha passado pelo inferno e tinha voltado mais forte, e sentiu uma gratidão profunda. Gratidão por ter tido uma segunda chance. Gratidão por ela ainda estar ali. Gratidão por terem conseguido reconstruir o que parecia perdido para sempre. E ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais ia confundir dinheiro com amor. Nunca mais ia achar que transferências bancárias substituíam abraços. Nunca mais ia deixar o trabalho ser mais importante que as pessoas, porque tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que presença era o maior presente que alguém podia dar. A história de Eduardo e Lúcia não tinha um final perfeito. Ainda havia cicatrizes, ainda havia dor, ainda havia dias difíceis, mas tinham um ao outro. Tinham presença. Tinham amor verdadeiro, demonstrado em ações e não só em palavras. E no fim das contas, era isso que importava. Não os grandes gestos, não as promessas vazias, mas os pequenos momentos, o café da manhã juntos, a conversa antes de dormir, o abraço apertado, a certeza de que, não importa o que acontecesse, eles estariam ali um para o outro. Porque família não era sobre perfeição, era sobre presença. Era sobre escolher ficar, mesmo quando ficava difícil. Era sobre amor que se provava todos os dias, em cada pequena ação, em cada momento compartilhado. E Eduardo tinha finalmente entendido isso. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Lúcia tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de perdão e de presença verdadeira, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Será que você também está deixando alguém importante para depois? Será que está confundindo responsabilidade financeira com amor verdadeiro? Reflita sobre isso. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem repensar nossas próprias escolhas. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.